porção da sua palavra para nós. Amém. Para alimentar as nossas almas, né? Amém. Gostaria de convidar vocês a abrir as Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 7. Agradecido a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Também agradecido aí pela hospitalidade, carinho dos irmãos, das irmãs, que Deus possa recompensá-los, como nós aprendemos com Jesus. Quem recebe, a um desses pequeninos está recebendo a Jesus Cristo, né? Do outro lado, nós vamos receber o nosso galardão. A partir do verso 5, gostaria de tirar desse texto aqui base para nós falarmos mais um pouco aqui da palavra de Deus. Diz assim: então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos? Veja que eles não estavam preocupados se os discípulos estavam em conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos, com as leis. A preocupação era com a tradição dos anciãos. Aí, se nós trouxermos para os nossos dias, seria a mesma coisa de dizer tradição do ministério A, do tabernáculo, do fulano, do ciclano. Mas tomam o pão com mãos impuras. Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais os mandamentos de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer-lhes a vossa própria tradição. Até aqui. Precioso Deus eterno Pai, nós necessitamos do Teu Espírito Santo para ungir, ó Deus, os meus lábios, para ungir estas palavras, para que elas possam, Deus, ir de encontro às almas dos Teus filhos, Pai. Que só o Senhor pode alimentar, meu Pai, as nossas almas. E é isso que nós desejamos nesta noite. Nós, meu Deus, ficamos felizes e alegres em receber cura, Pai, no nosso corpo físico, mas o que nós desejamos é a cura completa, é vida eterna, transformação de corpos, Pai. Nós descobrimos que há algo além de curar hoje e amanhã está enfermo novamente, Pai. E nós sabemos que este alimento, o qual o Senhor disse que era o pão vivo que desceu do céu, o qual o Senhor ofereceu para aquela mulher do poço, Pai, aquela samaritana: se você beber desta água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. É desta água que nós desejamos tomar esta noite, Pai. Não tradição de homens, não rituais, mas a Tua palavra pura e cristalina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Vou tentar ficar de olho aqui no relógio. Eu tento me cuidar com o tempo, porque ele é o meu inimigo aqui, né? Mas daqui a pouco nós estamos voltando para a eternidade, né? Já estamos, né? O profeta mostra que a eternidade está tragando o tempo. Estamos vendo isso aí na prática. Bom, Jesus cita aqui nesse texto, escritura de Isaías, como sempre Jesus escriturístico. Eu vou voltar aqui na escritura de Isaías para ler aqui o que Jesus estava citando. Ele citou lá no capítulo 29 de Isaías, a partir do verso 13. Eu chamei a atenção de vocês aqui
que aqueles fariseus, eles não estavam preocupados se os discípulos estavam em descumprimento de alguma lei, de algum mandamento de Deus, se eles estavam desobedecendo alguma ordem de Deus. Não, eles estavam preocupados porque os discípulos estavam descumprindo uma tradição dos fariseus. Eles tinham a tradição de falar, de reproduzir a Torá oralmente. Durante muito tempo a Torá era passada, dos pais para os filhos, sendo reproduzida verbalmente, oralmente. De um tempo, a partir de certo tempo, então ela começou a ser escrita. Então, ao passar dos anos, aquilo, claro, foi surgindo alguns pensamentos foram sendo colocados. Aqueles judeus tão sábios, aqueles escribas, aqueles homens da lei, e aquilo ia sendo inserido algumas tradições, como essa aqui de lavar as mãos. Claro que, pensando do ponto de vista do higiene, não está errado, né? Mas a preocupação não era cumprir a palavra de Deus. As tradições deles estavam acima da palavra de Deus. E não é o que acontece hoje? Quando nós olhamos para o quadro geral das igrejas, o que está sendo mais... o que está dando mais ênfase? Os manuais eclesiásticos da igreja fulana de tal, do ministério fulano de tal, ou as Sagradas Escrituras? O que está sendo projetado? Jesus Cristo, a palavra, ou os homens, ou os ministérios? Sendo que nós aprendemos que Cristo é o mistério de Deus revelado. É um mistério que nós precisamos projetar. É um mistério que nós devemos pertencer. Mas estamos defendendo placas, estamos defendendo tradições, porque um crê assim, o outro crê daquele jeito, e entram em discussões se Jesus volta no cavalo branco, ou se ele vem a pé, ou se ele vem talvez no jumento. Mas poderia deixar essas discussões de lado e se unir ao fato que ambos creem que ele está vindo, que ele está voltando, e chamar a atenção das pessoas para a volta dele, já que está tendo essa divergência, se ele vem num cavalo, numa carroça, enfim, o fato é que ele vem, mas se apegam tanto a tradições. Aí uns querem que o irmão Branham venha sozinho, tem a outra ressurreição além das duas, a ressurreição para arrebatamento e a segunda ressurreição, chamada ressurreição geral. Então arruma uma terceira. Outros já não querem que o irmão Branham volta. Eles não podem voltar, porque senão colocam ele no lugar de Cristo. Veja que são tantos pensamentos, tantas confusões, que alguém em algum momento colocou isso, interpretou isso, deslocou isso. E se faz uma defesa, um combate, como nós temos no mundo denominacional, os trinitarianos contra os unicistas, e num contexto da mensagem, os dualistas contra os que não são dualistas. Tradições. E aí Jesus cita Isaías 29, a partir do verso 13. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude. É por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Aí o que é hipócrita? Ator. Fala uma coisa, mas vive outra. Está atuando como um cristão, mas não é um cristão. Só que o momento que nós vivemos é tão tardio que as máscaras estão caindo. Sabe aquele teatro
ou filme, ou seja o que for, que aquele vilão parecia um bonzinho, parecia um bom moço, mas chega um momento final ali, daquela peça ou daquele filme, que é revelado aquele personagem, é revelado a natureza que está por trás, e é o que está acontecendo. Pessoas como esses fariseus, preocupados com cada detalhe, preocupados se a barba está feita, se a gravata está ajustada. Mas quando se trata de obedecer o que a palavra está dizendo, de defender a palavra, de obedecer a palavra, de guardar a palavra, aí não guardam. E foi o que os fariseus fizeram. Conseguia ver o detalhe de lavar as mãos? Ok. Mas e Deus em carne? E a palavra sendo manifestada no seu dia, não puderam reconhecer. Por quê? Jesus podia ver o coração deles, podia discernir o coração deles. Eles não amavam a palavra. Eles não amavam a Deus. Eles queriam que as pessoas guardavam seus preceitos. Eles queriam colocar, como Jesus disse lá no livro de João, nos outros evangelhos também, colocam uma carga em cima das pessoas, um fardo em cima das pessoas, que nem mesmo eles carregam. Aleluia! Aleluia! Então, este povo se chega junto a mim apenas com palavras, mas sem atitude. Adoração, com tantas palavras bonitas, que emociona, que atinge o emocional das pessoas. Aleluia! Mas veja que Deus está querendo atitude. Deus está querendo a nossa ação em relação à sua palavra. Ele estava querendo obediência. Por quê? Me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. Meu Jesus amado. Então viemos na igreja, já é uma grande vitória. Romper esses sentidos naturais, cansaço, distância, tempo, venceu tudo isso, venceu essas barreiras. Mas não basta estar aqui só de corpo. É preciso estar com o coração aqui, Aleluia! aplicado no que está fazendo no presente momento. Aleluia! Porque se eu estou aqui pensando lá no meu trabalho amanhã, na conta que tem que pagar, ou nisso ou naquilo que tem que fazer, Deus não está aceitando essa minha adoração, Deus não está aceitando. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Então, foi o que aconteceu ali com Israel, e sabemos que as Escrituras se cumprem mais de uma vez. Então, eu estava falando sobre a vontade de Deus, e isso envolve também a adoração, por isso que as Escrituras, Jesus entra nessa parte de adoração, porque não adianta prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus, fora de sua vontade. Eu creio que cada um de nós desejamos prestar um culto, uma adoração, que ela será aceita, não é verdade? Amém. Queremos que isso atinja o coração de Deus,
como Esther, moveu o coração do rei, entrou na presença do rei e o rei estendeu o cetro para ela. Pede o que você quiser, Esther. É como os irmãos cantaram. Através dessa fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, lá em Lucas 12, se não me engano, um toque, foi apenas um toque. Quantas pessoas andaram com Jesus os 3 anos e meio por aí e não receberam nada de Jesus, a não ser multiplicação de pão, uma cura aqui, outra ali, uma coisa assim. Mas veja que essa mulher, um único toque, mas é a aproximação. É a maneira que nós nos aproximamos de Deus. E Ele nos ensina como aproximar dele. Aprendemos com as Escrituras, sem fé é impossível agradar a Deus. Através dessa fé, nós estaremos na perfeita vontade de Deus. Mas vamos aqui para um personagem que é muito conhecido, Balaão, está lá em Números 22. Eu não vou ler aqui integralmente, depois você pode pegar a escritura e ler. Mas esse texto aqui retrata de quando Israel estava por passar nas terras de Moabe. Precisava passar naquela região. E o rei de Moabe, Balaque, preocupado, Israel ia passar ali, ia destruir tudo e tal. Então foi atrás de Balaão. Enviou mensageiros atrás de Balaão. Vem, pois, agora, estou lendo aqui o verso 6, Números 22. Rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Eles tinham ciência que Balaão era profeta. Porém, não contavam que aquilo que Deus abençoou, não tem como o diabo amaldiçoar. É verdade. E nós não podemos esquecer disso. Nós somos abençoados por Deus. As promessas de Deus pertencem a nós. É verdade. Desde cura até a mais importante promessa, claro que a cura é uma das principais também, tudo isso nos pertence, como Israel, todas as bênçãos que Deus tinha falado para eles. E aquilo não podia ser retirado, porém, havia uma forma, fazer Israel sair da vontade de Deus. Então o Espírito Santo está chamando a nossa atenção que o diabo não pode tirar sua bênção, irmão. Uma vez que Deus falou, a parte dele está garantida. Você só precisa preocupar com a sua parte, se você está dentro da vontade de Deus. Agora, o diabo é astuto. E ele vai usar justamente um profeta. Nós estávamos conversando ali. Ele vai usar exatamente aqueles que faziam parte, como Paulo chama a atenção lá em Hebreus 6, é impossível que esses que provaram o Espírito Santo, o que engana mais? Alguém que esteve dentro, como Judas, ou alguém que está lá fora que não tem nada a ver? O que é mais forte para enganar? Alguém que sai de dentro dessa mensagem agora vira contra? Ou alguém que está lá na dominação, que você já sabe que é contra mesmo? O que sai daqui de dentro. Então ele pega Balaão, tinha os mesmos princípios, edificar 7 altares, tinha as mesmas doutrinas, adorava o mesmo Deus. E Balaão era profeta? Era, mas era falso. Tanto que está aqui as provas, os elementos que mostram que ele era falso. Se vendeu pela fama, pelo dinheiro. Fizeram uma primeira proposta
Ele até então estava se mantendo firme. Mas veja a intenção do coração de Balaão. Balaão conhecia a palavra de Deus. Tanto que no primeiro momento, eles vêm aqui atrás dele, e ele sabia que não podia amaldiçoar Israel. Mas mesmo assim ele ainda foi orar a Deus. Irmãos, quantas coisas, como eu disse de manhã, estão aqui nas Escrituras. É verdade. E por que as pessoas vão ainda atrás de um pastor, de uma igreja, estão buscando um lugar que aceita a sua maneira de viver, que vai de encontro ao desejo do seu coração, e vai achar, porque tem igreja para todo tipo. É verdade. Mas se você quer congregar em Cristo, também existe um lugar. Mas veja como o homem era falso. Se ele já sabia que não podia amaldiçoar o povo, ele ainda foi lá importunar Deus ainda. É verdade. Sabe aquelas orações que as pessoas fazem, sabendo que não é a vontade de Deus? Sabendo que está contra a palavra de Deus? Mas vamos lá orar. Ainda tem coragem de ir diante de Deus para pedir. É falta de vergonha na cara. Imagina a cara de Deus para essas pessoas. Aleluia. Que desafiam a sua palavra, que ignoram a sua palavra. Quando nós olhamos para esse cenário religioso, com todo o acesso que tem às Escrituras, não, mas aquilo era para os dias de Paulo, então arranca as cartas de Paulo, fica sem o Novo Testamento, que ele escreveu quase todo o Novo Testamento, e está escrito que a mulher não pode exercer autoridade na igreja. Mas não, foi só para a igreja de Corinto que ele falou. Então por que as cartas não foi só para a igreja de Corinto? O que elas estão fazendo aqui então? Sendo que isso foi para todas as outras igrejas. Da Ásia, da Europa. Aleluia. Então tira, que é melhor. Só que quando chegar em Apocalipse, ele fala que quem acrescentar ou tirar, vai ser tirado da parte dele também da árvore da vida. Verdade. Aleluia. Mas o homem teve coragem, ousadia ainda. E Deus, com a sua infinita graça, ainda respondeu a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. Ainda colocou a culpa em Deus ainda. Por que ele não disse, não, eu estou errado de receber vocês, não era nem para me receber vocês? Colocou a culpa em Deus. Mas esses homens hoje, esses ministros hoje, essas igrejas hoje, Deus está falando uma coisa, mas eles ignoram, preferem ficar com as suas tradições. É o que Jesus disse, Mateus 24, ou lê o capítulo todo. Os dias que nós estamos vivendo, surgiriam falsos cristos, falsos profetas,
O apóstolo João advertiu sobre isso, o apóstolo Paulo advertiu sobre isso. E eles saem de onde? Exatamente de onde aconteceu o avivamento. Como o profeta disse, todo avivamento produz gêmeos. Olha lá no ventre de Eva, Caim e Abel, no ventre de Rebeca, Isaú e Jacó. É verdade. Mas o genuíno, ele vai fazer a vontade de Deus. Aí voltou ainda os servos de Balaque, agora com mais oferta. Agora, pois, rogo-vos que também vivifiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Não basta o que já está escrito. Deixa eu ver aquele monte de ideia. Vai que ele é aquele pai ou aquela mãe que o filho insistiu, fez aquela pirraça, aquele fiasco lá no mercado, sapateou na frente de todo mundo por causa da bala, do salgadinho. Ai, papai, para não passar vergonha, vai lá e compra. Mas é vontade permissiva. Fosse uns anos atrás, o couro comia ali mesmo. É verdade. Na minha época nem ousava sapatear. É verdade. Era só um olhar. Basta um olhar. É quase que a fé do centurião, né? Basta uma palavra. Assim. Não precisa nem de ir na... É verdade. Amém. Bastava um olhar, não era nem uma palavra. Vamos lutar para colocar em prática, né? Os tempos são outros, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? O Deus é o mesmo. Se ficou fraco aí, foi nosso, porque o Deus continua o mesmo. Aí vem Balaão de novo, pela terceira vez. Levantou-se pela manhã e abarcou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Olha que rebeldia. Deus já tinha falado 2 vezes. Aí sabe aquele casamento que até os cachorros latem, não casa, não casa, não casa. Aquela decisão que o pai fala, não minha filha, não meu filho, que a mãe fala, que o pastor fala, que todo mundo, talvez não todo mundo, mas as pessoas de Deus falam. É verdade. Não, mas deixa eu buscar um sinal. Às vezes Deus ainda tem uma carta na manga. Mas não se esqueça que existe a vontade permissiva e que você pode, de tanta insistência, acessá-la. E a vontade permissiva você tem consequências sérias, graves. Oh, meu Pai amado. Não foi Balaão. Aí o que aconteceu? A ira de Deus acendeu-se. Não, mas Deus é tão amoroso, Deus é tão bonzinho. Jesus é lindo. É lindo, é amoroso, é tudo. É amor. Mas, irmão, não acenda a ira de Deus. Fique só nesse amor. Fique só nessa graça. Aleluia. Irmãos, nós vivemos na dispensação da graça, da misericórdia. Deus é Pai, Deus é bom. Mas não desobedece não. Não insiste no erro não. Porque depois dessa graça e misericórdia, o próximo passo é a ira de Deus, é o juízo. E Deus não é como nós. Ainda tem aquela compaixão, aquela dó, que dá uma aliviada. Coitadinho, né?
Não, Deus não tem isso. Aí, como eu já falei para os irmãos lá em Araranguá, depois não adianta trazer para a igreja. Aí agora a igreja tem que receber a maldição junto, carregar a maldição junto, da desobediência daquela pessoa ou daquela família. Porque quando tinha a oportunidade de fazer certo, não quis. Aí depois traz os problemas para a igreja. Agora a igreja resolve, agora o pastor resolve, se vira. O problema é teu. Agora é assumir o B.O. Aí as pessoas que estão dentro da igreja, sendo obedientes, fiéis à palavra, agora tem que ficar carregando um fardo dos rebeldes, que vai lá, pique e morre e depois volta. Amém, meu? Se volta, que volte, que faça como o filho pródigo, mas volte reconhecendo também como filho pródigo. Verdade. Nem entrar no ônibus querendo sentar na janela, não. Chega e se humilha na presença de Deus e reconheça que estava lá comendo bolota de porco, enquanto podia estar comendo a mesa farta do Pai. É verdade. Grande é o nosso Deus. Oh, glória a ti, Senhor. O que nós fazemos é porque queremos, irmãos. Tudo bem que existe o tempo da ignorância, quem não sabia, quem estava lá no fundo, não conhecia. Mas estamos falando aqui de quem conhece. E se você não conhece hoje, até você não quer também, porque as mensagens estão aí, a Bíblia está aí. A ira de Deus acendeu e o anjo do Senhor pôs ele no caminho por adversário. Como que o homem não viu isso? O anjo com a espada desembainhada para atravessar ele. E ele indo. Por quê? A visão dele estava igual a jumenta, naquela direção. Não é assim que as pessoas fazem? Cismou com aquilo ali, não vê mais nada ao redor. Não é assim os sistemas organizados? Não vê mais nada a não ser aquela luz que ele recebeu. E fez uma cerquinha naquilo ali e fica rodeando naquilo ali. Não vê mais nada além. Não consegue ver o restante da palavra de Deus. Fica repetindo aquilo ali. Você já imaginou chegar a um ponto que é preciso uma jumenta falar? Quantas vezes jumentas têm falado na vida das pessoas, não no sentido literal, né? Aí daria para assustar um pouco, mas quantas vezes pessoas incrédulas, pessoas que não têm conhecimento da palavra, são até usadas por Deus. E Deus é riquíssimo em misericórdia. Mas não precisava chegar nesse ponto. Deus ainda tentou salvar o homem mesmo na sua rebeldia. Então o que dizer de Deus? Ele foi porque quis. Viu, pois, a jumento, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Bateu na coitada ainda, espancou ela ainda.
livrando ele da morte. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Ela estava encurralada. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Chega um momento das nossas vidas que não tem escapatória. Você e eu pode ter fugido dos problemas a vida inteira. Sempre, não, o problema é na igreja, o problema é no pastor, o problema é na vizinha, o problema é nesse serviço. E desvia para cá e desvia para lá. Mas chega um momento que você vai ter que enfrentar. Você vai estar encurralado. Não vai ter como fugir. Aleluia. Misericórdia, meu Deus. Desviou para cá, desviou para lá. E Deus sempre usando alguém. Mas não está ouvindo. Não está ouvindo, é rebelde. O coração dele, fazer a sua vontade, não é de Deus. Em troca de quê? O dinheiro de Balaque. Aí vamos trazer para os nossos dias. Vamos supor que ali, com aquele dinheiro, vamos imaginar o contexto da época, Balaão teria agora uma frota de camelo. Balaão teria o camelo do ano. Balaão teria agora status. O ministério de Balaão. E o quadro se repete, irmãos. Verdade. A diferença é que, talvez agora Balaão teria mais tendas. A diferença hoje é que ao invés de camelo, são carros. Fazenda, sítio, casa de praia. Mas o momento chegou de enfrentar esse anjo do Senhor com a espada desembainhada. E agora? Aleluia. O que você acha que um homem, seja pastor, líder espiritual de uma igreja, ao desobedecer à vontade de Deus, o que ele está lançando? Tropeço para o povo, maldição. E cada um desses vai ter que encontrar com o anjo do Senhor. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e a espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espantaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Ele nem se deu por conta que está falando com a jumenta. Estava ameaçando ela de morte. Ia matar ela aqui e ia morrer logo ali na frente. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu, sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Tanto que o homem estava cego, tanto que o homem estava tão fissurado nas ofertas de Balaque, que nada de sobrenatural que estava acontecendo aqui, ele percebeu. O
sobrenatural está acontecendo e as pessoas não estão percebendo, de tão apegadas neste mundo natural, nas propostas de Balaque dos nossos dias. É verdade. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Coisa triste, irmãos. Ao invés de você ter Deus indo adiante de ti para te guiar, para vencer os inimigos na tua frente, como Josué, como Israel tinha, aquele anjo do Senhor que aparece lá no final do capítulo 5 do livro de Josué, início do capítulo 6, e disse: eu sou o príncipe dos exércitos de Jeová. Agora aqui ele estava tendo esse anjo como seu adversário. Coisa triste. Você ter Deus como teu adversário, a quem vai recorrer? Vai recorrer a quem agora? Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Que situação! Deus ia poupar a jumenta e eliminar ele. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Hipócrita. Voltaria nada. Porque assim que o anjo disse para ele: vai-te com esses homens. Ele deve ter encarnado a quinta da jumenta. Acelerou. O desejo do coração dele não teve arrependimento nenhum. Que a Bíblia mostra, arrependimento tem frutos. É verdade. Ele queria ir mesmo, com todo esse sobrenatural que aconteceu, jumenta falando, desviando do anjo. Nada disso resolveu. E ao quadro de hoje, as pessoas não se arrependem. Oh, aleluia. Você pode conseguir abrir o portal e mostrar o inferno, mostrar o anjo de Apocalipse, de Ezequiel 9. Aqueles 6 homens com armas destruidoras. Você pode mostrar tudo isso para as pessoas, mas elas não se arrependem. Elas preferem seguir o seu caminho. Aleluia. Então Deus está dizendo: vai. É isso que vocês querem? Vai. Quer servir suas tradições? Quer servir seus rituais? Suas ordenanças humanas? Querem fazer dos seus jeitos? Então que façam. Oh, meu Deus amado. Aleluia. Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Se houvesse algum arrependimento aqui, ele iria? Não. Mas aí, voltando lá nos dias de Davi, tinha mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. Essa aqui, essa 27 do 11 de 65. 232. O profeta fala aqui, preste atenção nisso. Meus irmãos, não falem entender isso, e minhas irmãs,
Vocês que querem ser mulheres pregadoras e coisas tais, não falem em entender isso. Não importa quanta seja a sua unção, você tem que se pôr na posição provida por Deus. A unção de Davi estava bem, agora citando lá 1 Crônicas capítulo 13. Mas ao fazê-lo, ele se entusiasmou e cruzou a linha divisória. O que ele fez? Cruzou a linha divisória. E depois que cruza essa linha divisória, como o Balaão fez, não tem mais volta. Ai, mas é tão ungida, é tão ungido. Lúcifer também era ungido. Judas também era ungido. Mas ungido para quê? Tem que fazer esse tipo de pergunta. Tinha alguém mais ungido que Lúcifer? Ao invés de colocar a arca em sua posição original, ele a transportou em um carro novo, e não sobre o coração dos levitas. Ela deveria ser transportada no ombro dos levitas, o qual está acima do coração. A palavra não está na mente, está no coração. Mas não. A palavra hoje está só no intelecto das pessoas. Por isso vão criando tradições, vão criando interpretações que fica aqui no intelecto, na mente. E a mente é algo fértil. Ninguém controla a imaginação das pessoas, os pensamentos. Você pode prender a pessoa, colocar ela lá na prisão, lá solitária, mas a mente dela vai continuar livre para pensar o que ela quiser. Por isso tem que estar aqui no coração, porque é aqui que é o trono de comando de Deus, aqui que é o trono que Ele escolheu para nos governar. Mas as pessoas têm a mensagem só aqui, então fica nessa discussão, não é assim, é assado. E a palavra de Deus não é para ser discutida. Senão ele seria um teólogo, senão João Batista seria como Anás e Caifás, teria vindo da escola deles. A palavra de Deus é para crer. Aleluia. Mas crer aqui, coração. Sabemos que Salomão falou que o homem pensa com o coração. Ela precisa chegar aqui, porque é aqui que ela vai produzir os frutos de arrependimento, do Espírito. Mas arrumaram um carro novo, uma maneira nova de fazer. Temos uma maneira melhor do que de Deus. Como a serpente apresentou para ela lá em Gênesis 3. Uma maneira melhor. Quer dizer que esse Deus subsistente de si próprio, que sempre existiu, não pensou dessa maneira que a gente pensou? Nós, seres humanos, mortais, finitos, descobrimos uma maneira melhor que Deus, que já estaria eternidade e eternidade. Descobrimos uma maneira melhor. Aí vemos aí para onde essa maneira melhor está levando as pessoas. Cegos guiando outros cegos. Davi fez ali, falou de toda denominação que algum dia haveria. A palavra de Deus não é para se pôr transportada por presbíteros estaduais ou bispos e tais de denominações. É o batismo do Espírito Santo no coração do homem. E não algum movimento eclesiástico. O Espírito Santo é um tesouro do amor de Deus no coração de homens e de mulheres para obedecer. Por que não obedece a palavra de Deus? Porque não tem o Espírito Santo aqui. Para obedecer a palavra de Deus, é necessário o Espírito Santo. Senão as nossas vontades vão prevalecer. Era nos ombros de seus ministros. Seus ministros eram os levitas.
Colocaram-na sobre o ombro esquerdo e carregavam aquela arca assim, porque estava sobre o coração. Eles tinham um fardo da palavra sobre o coração. Amém? Agora vocês têm um fardo de sua denominação sobre o coração. Aí fica essa briga. Um defendendo uma placa daqui, o outro defendendo de lá, e veste a camisa do ministério. Nada contra fazer camisa de ministério, né? Mas eu digo espiritualmente, literalmente também, né? Um está ligado ao outro, mas defende aquilo ali de um entende. Se aplicasse essa mesma energia para defender a palavra, como aconteceu lá na Reforma, os calvinistas versus os arminianos, e por aí vai. O fardo de quantos mais vai trazer a sua denominação, ao invés do fardo da palavra do Senhor, até que esse povo veja somente a palavra de Deus e nada mais. Agora, você diz, eu sou ministro ungido, então permaneça ministro, não tem que ser profeta, está vendo? Se você é evangelista, permaneça evangelista. Davi era rei, deveria ter permanecido em sua posição, consultado o profeta acerca do que fazer em relação a como trazer a arca da aliança. Aí aqui ele cita Uzias. Aí eu vou dar uma passadinha lá em Isaías capítulo 6. Também é um exemplo que se encaixa aqui nessa meditação. Mas antes, eu gostaria de ler aqui alguns parágrafos da mensagem de influência que o profeta retrata aqui acerca de Uzias, aquele rei da época de Isaías, quando Isaías estava iniciando o seu ministério. Está na mensagem de influência 30 de 11 de 63. Veja que interessante esse parágrafo 11 aqui, que o profeta diz. Cada homem está cuidando dele de onde ele veio, e o que ele está fazendo aqui, e onde ele está indo depois disto. E nós temos tido muitos bons livros escritos. Eu já tenho lido alguns bons livros em minha vida, da filosofia do homem, coisas. Porém, apesar de quão bons aqueles livros possam ser, há somente um livro que pode dizer para você de onde você veio, o que você é e para onde você vai. Aleluia. E é este livro, a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Aí o homem está nessa constante busca, através dos psicólogos, filósofos, descobrir a sua identidade, de onde ele veio, para onde vai. Aí o homem perdeu tanto isso, porque no afastamento de Deus, a partir do momento que foi se afastando de Deus, ele foi perdendo a sua imagem, a sua semelhança. Aí até o português, até o bagunçaram tanto que agora não sabem mais o que é. Se é homem, se é mulher, se é todes, se é todes. Tode no plural, né? De tanto que perdeu a direção, a identidade. E para onde está levando essa humanidade? Cada vez mais ignorante, que uma jumenta é mais inteligente do que essa humanidade. Humanidade que teve tantos homens sábios, inteligentes. Para quem teve Sócrates, Platão, Aristóteles, Isaac Newton, Einstein. Agora não sabe mais nem como se referir ao gênero. É uma regressão completa, porque entrou em escuridão na Odisseia. E está aqui o livro com a genealogia, contando a nossa história, falando de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Quer descobrir o seu propósito, a sua missão? Está aqui. Pessoas vivem uma vida sem saber o que são, sem saber o que estão fazendo aqui.
Agora, nós cremos naquele livro e é por isso que nós desejamos permanecer neste dia. E promete ali que nos seria feito conhecer quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Aleluia. Glória. Esse é um dos principais objetivos dessa mensagem. Aleluia. E revelar quem é Jesus Cristo, mas também veio revelar quem é você. Você não pode estar nesse bando aqui sem saber quem você é. Estou aqui porque minha mãe me trouxe, meu pai, Aleluia. Parágrafo 35. E agora, aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, não importa quão grande isto tenha sido no passado, isto deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Temos que tomar cuidado com isso. Já sirvo a Deus há 20, 30, 40 anos. Conheço essa mensagem, conheço a Bíblia. Mas você conhece o autor dela? Você conhece esse Deus? Ou você está conhecendo só a palavra dele? Que Uzias foi um rei muito próspero, de sucesso. Mas ele chegou a um ponto que ele se exaltou, soberba da vida, tudo que ele tinha feito até então tinha dado certo. Aí o profeta aqui faz a aplicação. Nossos cristãos hoje, os ministros hoje, o evangelista hoje vai para o campo e alcança tantas almas. E daqui a pouco ele começa a se achar a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto, ou o músico, o levita, né? Porque o meu louvor, porque a minha música toca as pessoas. E aí começamos a pensar que somos alguma coisa. E chegamos a um ponto que ninguém pode dizer mais nada. Ministérios grandes demais. Igrejas grandes demais. Para ouvir o que Deus tem a dizer. Se aquilo não é, por assim dizer, o exemplo de muitos hoje. Nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornarem algum bispo ou algum homem de grande influência. Então logo eles chegam àquele ponto, eles se exaltam. Está vendo o objetivo e o motivo aqui? Não é para... Não está trabalhando para o reino de Deus. Está trabalhando para o seu reino. Exaltar o seu ministério. Aí o que acontece? Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam ao ponto que eles sentem que eles estão seguros, totalmente em volta de seu povo. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. O que aconteceu com Uzias? Deus já tinha abençoado tanto. Aí li aqui o exemplo de Balaão. Quantas profecias, quantas pregações Balaão não deve ter feito, e Deus abençoado, e Deus usado. Aleluia. E hoje não é diferente. Quantos homens, quantas igrejas foram tão abençoados
abençoados por Deus durante tanto tempo, até que chegaram a um patamar em que o absoluto não era mais a palavra. O reverendo fulano de tal, o presidente fulano de tal, se faz uma reunião, uma assembleia, não para ver o que a Bíblia diz, mas para ouvir o que o fulano de tal diz. Qual é o pensamento do fulano de tal? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu quero saber qual é a visão de Deus, qual é a vontade de Deus em relação a isso ou aquilo. Porque passarão céus e terra, mas as palavras dele não passarão. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo? De grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado, e finalmente chegam ao ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Tecnologia, tem as ferramentas, dá um busca aqui, aí corre para lá, corre para cá, chega no culto, escolhe no livro que cair, no capítulo que cair. Irmãos, Deus falou comigo, Deus me deu uma inspiração. Que mentira! Até as irmãs que não pregam sabem que para ter uma inspiração você tem que ir lá, estar meditando, orando, lendo. Para você entender as coisas de Deus, tem que estar lá na presença de Deus. Agora chega do nada. Na primeira página que abriu, aí o que tem produzido? Tradições. Porque aí o homem começa a falar coisa da cabeça dele. Eu vivenciei isso. Pastor que já tinha uns 10 anos, que ele não lia mais a Bíblia assim, com afim, aquela leiturinha ali, a leiturinha assim do cotidiano, e aí começava a falar coisa que era da cabeça dele, que ele achava que estava escrito, e aí o membro, não, pastor, mas não está escrito assim, está escrito assim. Achava ruim ainda. E não voltava atrás. Não assumia o erro. Chegou a um lugar que nem falido. E nós vimos pela história da igreja, quando aconteceu isso com a igreja, o que aconteceu com ela? Caiu. Igreja católica, como nós aprendemos pela história, foi a primeira a se denominar. Agora ela tinha um papa, agora ela tinha um homem para falar no lugar de Deus. Mas a maioria das pessoas engole isso, não examinam. Como é que vai saber se o que está falando é do homem, é de Deus? Eles têm sempre visitas sociais, visitam alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus, sozinhos em preparação, para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora, em algum lugar, com algum divertimento. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para Ele, se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isso. Mas se os homens que querem servir a Jesus, que querem ser vasos, instrumentos, ministros, levassem isso aqui em consideração, com certeza teriam menos querendo isso, né?
Porque é um preço a ser pago. E carregar só o título de pastor, de evangelista, de apóstolo, de profeta. Carregar o título qualquer um pode carregar. Posso ir comprar um uniforme de polícia rodoviária federal, de delegado da Polícia Civil, mas vai ver se eu tenho um distintivo, vai ver se eu estou cadastrado lá no sistema. Está só uniformizado. Aleluia. Aí o 39. Eles chegam ao ponto que eles fazem a eles mesmos sobre obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. Eles se encontram com as pessoas e aí há uma obrigação de terem um desejo para isso e desejo para aquilo. E então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada. E ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto. Por quê, irmão Breno? Olha só. Ele começa a estudar agora. Se eu não faço isso, este homem ficará sentindo acerca disso. Se eu pregar isso, aquela família vai se sentir atingida, vai achar que está falando para ela, que é pessoal. E se não fizer isso, este outro homem ficará sentindo acerca disso. Aí a outra família vai ficar sentindo. Aí o profeta está falando aqui, aí esse homem fica com a mente rasgada. Mas por quê? Sempre lá, misturado. Como diz o profeta aqui anteriormente, não é separado. Aí quando chega para falar, não consegue, porque está preso. Amizade demais com as pessoas, muito próximos. E ele mal sabe qual é a sua posição. Sua mente está toda dilacerada. Quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. O homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. E nós encontramos que é uma pena que nós não tenhamos isso, né? Na maioria das vezes. Isso, cortem mais um pouquinho aí. Amanhã é feriado, né? Para quem não trabalha é feriado, né? Para quem trabalha, dá para me suportar mais umas meia horinha. Depois vocês vão tirar férias de mim. Vou ficar um bom tempo sem aparecer por aqui. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. Então dependa dele quando você chegar na plataforma, para alguma coisa que ajudará as pessoas. A coisa é séria. Estamos lidando com as almas. Aleluia. Nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. As pessoas levam em consideração o perdão de Deus. Amém. Todos nós desejamos, almejamos o perdão de Deus. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas não podemos esquecer da punição. Davi, um homem tão abençoado, tão importante para Deus e para Israel, pecou. Ok? Reconheceu, arrependeu, mas foi punido. Mas o que o profeta está dizendo?
reúne as pessoas em torno de si, e aí pensam que não vão ser punidos, e pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser em relação à palavra de Deus, pode fazer o que quiser em relação à palavra de Deus, mas não se esqueça que uma hora a conta chega. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. Muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros. Que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. As pessoas talvez, meu irmão. Porém, Deus não fará. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar ou agir emocionadamente ou bater em suas costas e dizer a mensagem maravilhosa. Eu não vim de lá para receber tapinha nas costas. Eu sou acostumado a viver sem tapinha nas costas. Porque eu tenho consciência disso aqui. Foi um trabalho, foi um processo na minha vida para estar aqui. Mas quando eu aceitei, então eu vim para fazer do jeito que deve ser feito. Porque senão era melhor eu nem abrir a minha boca. Aleluia, Senhor. Você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrado com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você. E você irá influenciar alguém que está observando sua vida. Aleluia. Que tipo de influência nós estamos trazendo? Ministro, igreja, que tipo de influência você está causando nas pessoas? Pais, que tipo de influência você está causando nos seus filhos? Lembramos de Paulo falando, epístolas vivas, lidas por todos os homens, ou pelos homens. A Bíblia aqui já é história. Ela precisa estar aqui. Lembra do profeta e a Bíblia falando lá em 1 Crônicas 13? A arca deveria ser carregada em cima dos ombros, que ficava aqui, na região do coração. Essa palavra aqui tem que estar aqui. A eloquência, a persuasão, colocar bem as palavras, tudo isso é muito bom, mas eu preciso ser essa carta lida, eu preciso expressar a vontade de Deus para esses dias que eu estou vivendo. As pessoas precisam ler essa Bíblia, as pessoas querem saber a vontade de Deus, então que elas olhem na minha vida e leiam a vontade de Deus para esses dias. Agora voltando lá, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser sua vontade, vai para mim e encerrando. Então eu falo encerrando, vai só mais uns minutinhos. Aleluia, Jesus. 248. Note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, a coisa que ele está falando tem que ser em tempo oportuno pela Bíblia, tem que ser conforme a Escritura, tem que ser na estação própria. Aqui ele enumera
cinco coisas que devem ser observadas. Então tem que ser conforme a Escritura, tem que ser na estação própria, tem que ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. As 5 coisas tem que estar escrito na palavra de Deus e tem de ser pela escolha de Deus. Aleluia. Muitos dos ministros lá em Tucson que estão ouvindo esta manhã, o irmão Gilmore, eu não tenho nada contra o irmão Brook, Primeira Assembleia, Igreja do Mútuo Socorro. Vocês homens, eu estive ali o tempo todo, vocês nem mesmo me permitiam vir. E aqui já está em 65, já tinham fechado as portas para a vontade de Deus. E o profeta vai citando o nome deles aqui, né? E ele estava assistindo aqui, ouvindo pelo rádio, aqui estava sendo transmitido. Mas hoje, se falar alguma coisa, tem que cuidar muito do jeito que fala, para o irmão não pensar que é para ele. Irmãos, mas eu gosto de ter uma linguagem mais clara e objetiva. E se o chapéu servir, sirva. Pensa no ponto positivo, Deus está falando com você, para lhe dar chance. Agora, se eu estou numa igreja, que eu não posso falar dos problemas, do que está acontecendo, eu tenho que falar do que está acontecendo lá em Marte. Então eu tenho que pregar a respeito do que está acontecendo nas galáxias. Aleluia. Viver uma ficção. Se eu não posso mostrar a realidade que está diante dos meus olhos. Vocês homens, eu estive aí o tempo todo. Vocês nem mesmo me permitiam vir. Claro, vocês não podiam. Vocês não podem e permanecer o que são. Vocês não podem aceitar a revelação porque estão denominados. E ouçam, do mesmo modo que Uzias foi morto porque esteve sob aquela falsa inspiração, assim muitos cristãos verdadeiros estão perdendo sua experiência nessas velhas e mortas denominações. Está vendo aqui uma das minhas preocupações? Porque depois que se denomina, se continua naquilo ali, olha o que o profeta está dizendo. Morre junto, perde aquela experiência que se tinha. E eu tenho visto muitos cristãos que nós andávamos juntos, tivemos comunhão, e a luz que eles tinham, eles perderam, estão regredindo. Por quê? Está aqui. O profeta está mostrando. Cristãos verdadeiros estão perdendo suas experiências nessas velhas e mortas denominações, porque estão pondo a mão na arca quando não são ordenados para fazê-lo. Precisa de alguma coisa mais clara do que isso? É melhor sentar no banco, irmãos, mas não perder a experiência, não perder o arrebatamento. Agora, vocês podem crer nisso ou não crer nisso, isso é com vocês. Eu digo mesmo. Porque eu me lembro de Josué, lá no capítulo 24, verso 15. Se vocês quiserem servir os deuses lá do Egito, vocês servem. Se vocês quiserem servir os deuses aí dos amorreus, dessas terras que nós vamos possuir, vocês servem. Vocês servem o que vocês quiserem. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu creio de todo o meu coração nisso aqui. Agora,
vocês façam o que quiserem. Eu vim aqui só para entregar um recado para vocês. Isso é com vocês. Deus é seu juiz. Deus nunca retirou sua palavra. O que Ele disse a primeira vez, Ele diz todas as vezes. Não adianta arrumar um carro novo, não adianta buscar alguma saída. O que Deus disse uma vez permanece para sempre. Ele é perfeito, Ele não precisa melhorar. Então, o que eu preciso fazer é obediência, é aceitar. É aceitar o que Ele falou e pronto, acabou. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Que Deus possa ampliar essas palavras no coração de cada um de vocês e vocês possam ser ajudados com isso, né? Vamos orar então. Precioso Deus eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos pela tua infinita graça, tua misericórdia. O Senhor ainda tem falado conosco, o Senhor ainda se importa conosco. Isso é importante saber que o Senhor ainda está tirando, meu Deus, ainda está nos dando atenção. Isso significa que somos importantes para Ti, Pai. Que o Senhor nos ama. Ajude-nos, ó Deus, a nos posicionar pela Tua palavra. Abrir mão de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos, mas nos entregar, nos render àquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor disse. Simplesmente crer e confiar, Pai. Leva cada um de nós para as nossas casas em paz e segurança. E que abençoe também, ó Deus, a semana de cada um, que possamos permanecer na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, até a próxima.